talvez para você, mas o que Deus tem feito na sua vida é uma grande obra. Não é verdade? Da onde Ele te tirou, ou de quantas situações Ele te tirou, e até hoje Ele tem te ajudado, não é? Até hoje Ele tem cuidado de ti. Olha, tem uma notícia muito boa, meu irmão, para você. O Senhor prometeu que ia cuidar de mim e de você todos os dias, amém? Se você crê, então agradeça ao Senhor. Comece a orar nesse momento. Pai, muito obrigado, Pai, muito obrigado, Senhor. Se tem alguma forma, Deus, de nós expressarmos a nossa adoração, Senhor, a nossa gratidão, Senhor, a Ti, é através desse culto, Pai. Nós queremos, Senhor, que flua, Deus, em nome de Jesus, o melhor culto ao Senhor, o melhor período de adoração, Pai. Oro para que o Senhor, para que os Teus ouvidos, Pai, como sempre, estejam, Senhor, atentos para nos ouvir. Oro, Senhor, para que nada, Pai, nada que possa estar interrompendo, Senhor, e possa tentar interromper, Senhor, que a nossa adoração chegue a Ti, Senhor, que caia por terra. Não permita, Pai, em nome de Jesus, que possamos realmente, Senhor, fluir através da adoração, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós somos escolhidos, achados por Ti, Jesus. O Senhor nos amou primeiro, e nós queremos Te agradecer, Senhor, através desse período de adoração. Pai, em nome de Jesus, que a Tua igreja, Senhor, flua nessa manhã. Pai, eu não estou, Senhor, preocupado com a questão, Senhor, da quantidade, mas a qualidade, de quantos seus irmãos podem entender nessa manhã o que é adorar ao Senhor e o que a adoração é capaz de fazer. Pai, nós cremos no sobrenatural e pedimos que nessa manhã, Senhor, o sobrenatural esteja aqui. Pedimos para que nessa manhã o céu esteja aberto, Senhor. Pedimos para que nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, derrame tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, quebrando os nossos corações, Jesus. Quantos foram alcançados por Jesus? Levante suas mãos. Se você pode, levante suas mãos. Se você foi alcançado por Ele, então vamos agradecê-lo através desse louvor. Aleluia! Em pedaços minha alma estava, mas por Tua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou. Se você foi alcançado por Ele, então diga: sublime graça, doce o som que salva o pecador. Me segue agora. Oh, aleluia! Perdido e me encontrou. Diga. Mesmo com falhas e com fraquezas, o Teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei Teu vaso pro mundo ver o Teu poder. Declare! Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Me segue agora, posso ver. Diga: sublime graça, sublime
foram alcançados por Jesus, levante suas mãos e diga: agora posso ver. Eu posso ver só os de amor, pra que eu possa viver sua vida. Ele declare agora posso ver os olhos de amor. Eu posso ver teus olhos de amor, Pra que eu possa viver sua vida, Ele entregou. Vou fazer novamente essa pergunta para você, meu irmão. Você se sente alcançado por Jesus? Levante suas mãos. Sabe, o Evangelho é Jesus vindo e falando: arrependam-se, pois é chegada a vós o reino dos céus. Se a palavra do Senhor veio para você, levante suas mãos em nome de Jesus. Com essas mãos levantadas vamos declarar: sublime graça, doce o som que nos salvou, aleluia. Com as suas mãos levantadas vamos declarar isso: sublime, sublime graça, Doce o som obrigado, Jesus. que salva o pecado. Nos segue agora, posso ver. Perdi e me encontrei. Sublime graça, sublime graça, doce o som que salva o pecado. Nos segue agora, posso ver. Ergue sua voz e diga: agora posso ver. Eu posso ver teus olhos Obrigado, Jesus, de amor, pra que eu possa viver sua vida, Ele. Ergue a sua voz, igreja, e declare a igreja: agora posso ver. Eu posso ver. Isso, declare para Ele: para que eu possa vir sua vida. Sabe, isso tem que estar dentro de você. Para que você pudesse viver, Ele entregou a sua vida. Não é algo comum, não é algo simples. Para que você tivesse vida, Ele morreu em seu lugar. Você crê nisso? Se você crê, aplauda ao Senhor com muita alegria. Ele é digno. Quantos creem que um dia, em nome de Jesus, uma hora ou outra, isso vai acontecer? Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Você sabia que isso diz a palavra do Senhor? Nós precisamos crer. Por exemplo, na rua onde você mora, na sua vizinhança, no trabalho, na sua igreja, no bairro onde está a sua igreja, nós profetizamos e nós cremos que em nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é o Senhor.
Se você crê nisso, vamos fazer o seguinte: levante suas duas mãos em nome de Jesus e declara assim, ó: todo joelho se dobrará, diga com força, e toda língua confessará que só Tu és Senhor. Aplauda Ele, Ele é digno. Vamos declarar isso em nome de Jesus. Com fé, declare essa manhã. Diga assim, ó: que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Todo joelho se dobrará e toda língua. Isso, declare, declare. Só Tu és Senhor. Todo joelho e todo joelho se dobrará e toda língua. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Só Tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Tu és Senhor. só Tu és Senhor. Aleluia. Nós cremos, Jesus. Vamos declarar: não há outro. Diga: não há outro. Não há Deus além de Ti. Não há outro. Nada se compara a Ti. Não há outro. Diga isso. Isso, declare. Não. Nada. Mais uma vez, declare isso, diga: não há outro. Não há outro. Nada se. Não há outro. Não há outro. Vamos lá, igreja. Se você quer, levante suas mãos e declare, diga: e todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Tu és Senhor. Só Tu és Senhor. Que todo joelho se dobrará. Nós cremos em nome de Jesus. Nós profetizamos em nome de Jesus. Que só Tu és todo joelho, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Tu és Senhor, que só Tu és. Todo joelho, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Tu és Senhor. Erga sua voz e diga: majestoso, majestoso, só Tu és Senhor. Outro igual não há. Santo, majestoso.
Só tu és Senhor, outro igual não há. Só tu és Quantos creem que Ele é santo? Levante as mãos. Em adoração ao Senhor nessa manhã. Oh, aleluia. Ele está nesse lugar. Fale com Ele, fale com Ele. Se você crê que Ele é santo, com as suas mãos levantadas, declare: Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Diga isso. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Diga mais uma vez que Ele é santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Quantos creem que o Senhor é santo? Se você crê nisso, levante suas mãos em nome de Jesus e declare que Ele é santo. Nós te exaltamos, ó Santo. Santo, Santo, Tu és Senhor. Oh, maravilhoso Deus. Balabaxere, balaiaçore, calabaçou. Diga assim, ó: majestoso, majestoso, só outro igual não há. Isso, declare isso. Erga sua voz e diga: majestoso, Tu és Senhor. Só Tu és Senhor. Santo. Se você crê que Ele é santo, aplauda Ele bem forte. Digno de receber toda honra, toda glória. Nós gostaríamos nessa manhã, através da adoração, olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: a adoração. Fala para ele: a adoração, ela move o coração de Deus. Ela é capaz de mover ambientes aonde você está aqui nesse momento na igreja. Mas se você profetizar algo através da adoração, algo ao seu redor, no seu bairro, na sua rua, pode acontecer só pela atmosfera da adoração. Quantos creem no sobrenatural nessa manhã? E nós queremos declarar que só Cristo tem poder para salvar.
Vamos declarar isso, vamos declarar. Creia nisso. Diga assim, ó. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. E todos necessitam de graça. Vamos fazer o seguinte: de um Deus que salva. Fala o seguinte: lembre de alguém nessa manhã que precisa de salvação e diga: Cristo move. Lembre de alguém nessa manhã, agora, nesse momento. E adoração ao Senhor pode mover o coração daquela pessoa. Nós cremos no sobrenatural, em nome de Jesus. Pra ser, eu não sei quem é, nós cremos para esse vale. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Nós cremos para esse barco, nós cremos para este lugar, nós cremos para as nossas famílias, nós cremos em nome de Jesus. Me aceitas com os meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir seus passos. A ti, faça mais uma vez isso. Lembre aí agora nessa manhã, levante suas mãos em nome de Jesus e profetize. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar. Pra sempre, autor da salvação. Jesus, a morte Venceu, sobre a morte venceu. Cristo, Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. tem poder pra salvar. Pra sempre, A toda salvação, Jesus, a morte venceu. sobre a morte venceu. Vamos lá, vamos todos declarar. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz do Senhor Jesus. Diga isso, possa! E possa o mundo. Vê brilhar a luz Cantamos para a glória do Senhor Jesus. em nome de Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Levante suas mãos se vê alguém em sua memória nessa manhã e comece a profetizar a salvação em nome de Jesus. Que possa o mundo ver brilhar a luz de Cristo. Profetiza. Ore por essa pessoa.
Determina em nome de Jesus a salvação. Determina em nome de Jesus. Nós cremos que nós estamos entrando para um período de algo além daquilo que nós conseguimos enxergar, sabe? Eu vou fazer uma pergunta para você, meu irmão. Quantos creem no sobrenatural? Levante as mãos. Nós precisamos entrar para um período, e eu creio, de que sim, a salvação vai chegar para aqueles que precisam. De que em nome de Jesus, a cura vai chegar para aqueles que precisam. De que em nome de Jesus, Deus é um Deus sobrenatural. Nós não estamos tratando de um Deus natural, de um Deus com condições humanas ou terrenas, sabe? Nós estamos falando de algo sobrenatural, acima, além daquilo que os teus olhos provavelmente conseguem enxergar. Mais uma vez eu te pergunto, quantos creem num Deus sobrenatural? Levante as mãos. Levante suas mãos se você crê. É para aqueles que creem. O mundo sobrenatural, o reino espiritual é chegado àqueles que creem. É chegado àqueles que creem. Se você crer, vamos declarar assim, ó. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, um Deus do sobrenatural. Declare isso se você crê. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Um Deus do sobrenatural. Diga isso, declare isso. Sim, eu creio em ti. sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se você crê, então declare isso. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, então vamos falar isso. Vamos adorá-lo. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo. Levante suas mãos e declare: sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Tu és Deus! Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu corpo. Creia nisso, creia nisso. Transformar meu corpo. Declare bem forte. O Deus que a morte já venceu. Levante suas mãos e diga: vivo está dentro de mim. Vivo está dentro de mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, o Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Declare isso. Se eu creio em ti, Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural.
eu creio, sim, eu creio em ti. Deus do sol. Quantos creem nesse Deus sobrenatural? Levante as mãos. Então vamos declarar aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, o Deus de milagres, Deus de milagres. Diga, aquele que irá o seu poder vai ressurgir. Diga isso. O Deus que mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. aquele que declare isso, e seu poder vai ressurgir. o Deus que os mortos Faz viver. Deus de milagres, Deus de milagres. Só a igreja declara isso, aquele creia nisso, declare em nome de Jesus. Em seu pega a sua voz e diga: o Deus que os mortos faz. Nós estamos falando de um Deus de milagres, de um Deus que tudo pode fazer. Se você crê que Ele tudo pode fazer, levante suas mãos e diga: aquele que Seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, nós cremos em Ti. Sim, eu creio em Ti. Se você crê, que a tua voz se diga. Deus do sobrenatural. Sabe, isso independe do que você está passando. Diga isso. E sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. O Deus do sol. Declare sobre a sua vida isso. Declare. E sim, eu creio em Ti. Tudo Ele pode fazer. E sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus o sobrenatural. Deixa só a igreja. Declara. Sim, eu creio. Isso, declare isso, diga. Sim, eu creio. Com seus olhos fechados ainda, oremos ao Pai.
Senhor, em nome de Cristo Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pela manhã, pelo momento que o Senhor nos dá. Que a sua glória, ó Pai poderoso, que está, Senhor, neste lugar, possa mover, ó Pai, as nossas vidas, de forma com que nós possamos ir de encontro à sua vontade. Por isso, Pai, nós queremos retirar todos os obstáculos que faz com que nós não compreendamos a sua vontade nesta manhã. Que o Senhor possa levantar ao nosso redor muralhas de proteção, colocar como nosso teto, Senhor, de fogo, nosso chão de fogo, e o sangue de Cristo Jesus passado, ó Senhor, sobre os umbrais e janelas destas portas, fazendo com que nós possamos estar protegidos do alcance do inimigo agora. Que toda seta, Senhor, do inferno, que toda ação maligna, ó Pai, que porventura já possa ter nos alcançado, Senhor, nós cortamos agora toda ligação, toda comunicação, toda invasão, Senhor, demoníaca nos nossos pensamentos, ó Pai, e lançamos para fora desse local. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos guarda a nossa mente, guarda, Senhor Deus, a nossa consciência. Guarda, Pai poderoso, os nossos desejos agora, Pai. E manifesta em nós a sua vontade, Senhor. Pai, protege-nos, ó Senhor amado. Nós precisamos, ó Senhor, da sua palavra. Nós precisamos, ó Deus, da sua vontade. Nós precisamos da revelação. Que o teu Espírito Santo venha traduzir a mensagem ao nosso coração. Que o teu Espírito Santo venha nos capacitar, ó Pai, a reduzir, ó Senhor amado, os obstáculos, as opressões, a uma porção tão pequenina, ó Pai, ao ponto que nós possamos pulá-la, que nós possamos quebrar, que nós possamos ultrapassar estas barreiras, ó Senhor, que se levantam diante de nós e tentam nos impedir, ó Senhor, de alcançar a tua vontade. Assim, meu Deus, toma-nos em tuas mãos, ó Papai, e nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Obrigado, queridos. Deus abençoe suas vidas. Antes de mais nada, aliás, abra sua Bíblia no livro de Lucas. O capítulo é o de número 15. O versículo é o de número 11. Lucas 15. No capítulo de número 15, nós vamos encontrar diversas parábolas que demonstram o amor de Deus, o amor de um pai que está à espera, ou que procura, ou que quer resgatar. Ele expressa o seu amor diante de uma ingratidão dos seus filhos. Amém? Então, quando nós vamos ler aqui o versículo de 11 em diante, na verdade nós estamos lendo aquilo que se diz a parábola do filho perdido. Eu quero ler só o versículo 11 por enquanto, que diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. Se existem filhos, existe também o pai. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor possa nos dar a graça do seu entendimento, que o Senhor possa governar agora os nossos pensamentos, a fim de que eles estejam alinhados para identificarmos aquilo que o Senhor quer manifestar através da sua palavra. Sejamos inteligíveis agora, e que teu Espírito, ó Pai, possa verdadeiramente transformar, ó Senhor, esta palavra, essa história, esta parábola, ó Pai, em algo que nós possamos viver, que não seja uma ficção isso, que não seja somente um conhecimento agregado nesta manhã, mas seja um estilo de vida
que nós possamos, ó Pai poderoso, praticar no nosso dia a dia. Assim, Senhor, nós te pedimos. Assim, ó Papai, nós lhe agradecemos ao Senhor nesta manhã. Faça a tua vontade, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, mas mantenha sua Bíblia aberta aí no livro de Lucas, no capítulo 15. A gente vai estar dando continuidade à leitura depois. Mas antes eu queria dar uma introdução sobre aquilo que nós vamos falar hoje, que é do tema de hoje, que é volte para a casa do Pai. Voltar já nos incita a pensar que nossa volta requer uma reconstrução, que a volta ela requer um recomeço, uma mudança, que a volta requer algo, nos pede algo para podermos verdadeiramente estarmos no local de onde nós nunca deveríamos ter saído. Amém? Então o tema é volte para a casa do Pai, ou volte para o Pai. Eu vejo que o ser humano, as pessoas, elas não têm dificuldade, ou elas não têm problema nenhum em deixar coisas para trás. Principalmente coisas que, na verdade, estão incomodando. Coisas que estão sendo empecilhos. O ser humano hoje, quando ele se sente mal, ou quando ele se sente incomodado por algo, no local onde ele está, ou no local onde ele mora, ou no local onde ele trabalha, ele não vê problema nenhum em abandonar tudo aquilo, porque ele entende que aquilo está sendo maléfico para a sua vida. E ele pensa então que se eu mudar o meu tempo, se eu mudar o meu lugar, eu vou mudar a minha situação atual hoje. Então por isso que o homem ele não encontra dificuldade, porque ele consegue sair de lugares e situações, porque ele entende que vai ser melhor. Então ele não tem problema. Ele não tem problema, por exemplo, em deixar a casa do Pai, porque ele entende que um caminho novo faria com que ele se sentisse melhor, que uma vida nova, sem aquelas situações que estão ao redor dele, seria melhor para as suas vidas. Quantos filhos não deixam a casa dos seus pais, imaginando que viver longe dos seus pais seria a melhor coisa, porque seria independência, porque eu teria a minha vida da forma com que eu quero ter, ou seja, eu vou ser feliz longe dos meus pais. Então quantos não saem das suas casas, deixam seus pais e vão viver carreiras solos? Agora quem manda sou eu, porque aqui eu que pago o aluguel, sou eu que trago, eu compro o que eu gosto de comer, eu durmo a hora que eu quero, eu acordo a hora que eu quero. Então ele entende que essa situação de deixar a sua casa é melhor para ele, então ele larga. Quantos não se casam? Quantos não se casam? Quantos falam assim, puxa, eu não aguento mais, eu não vejo a hora de sair desta casa. Aí a pessoa vê uma solução. Se eu me casar, que é algo que tem que acontecer, que é algo que eu entendo e que eu quero para ser feliz, é ter um marido, é ter uma esposa, é ter filhos. Se eu fizer isso mais rápido, eu abandono esta casa e vou viver uma vida maravilhosa. Então eles se casam não para ser feliz. Na verdade, eles se casam para sair de uma infelicidade. A motivação totalmente errada, mas o que eu estou querendo demonstrar aqui é que não existe problema nisso. Não tem dificuldade, as pessoas criam um caminho, eles criam uma situação toda para abandonar a casa
do Pai. Em processos muito difíceis, profissionais, em nosso trabalho, quando estamos sendo, o homem ele está sendo perseguido dentro do seu trabalho, ou quando ele não está se sentindo confortável no seu trabalho, num momento de estresse, de opressão, de nervoso, ele escolhe algo para a sua vida futura. E ele fala assim: eu não quero mais este emprego, eu não quero mais este tipo de trabalho, para mim eu não sirvo para estas coisas, não é assim que eu vou viver. E ele simplesmente pede a conta e abandona aquilo, porque ele entende que existe algo melhor para ele lá fora, porque ele entende que para ele existe algo que vai fazer com que a sua vida, ela seja uma vida completa, uma vida feliz. Então ele perde emprego e sai, porque ele fala assim: vou arrumar algo melhor para mim. Eu já tive uma experiência assim. Eu já tive uma experiência onde eu entrei numa empresa e eu fiquei uns 5 ou 6 meses naquele trabalho. Já entrei lá achando que minha vida iria mudar, que ia ser muito bom para mim. Isso quando eu tinha meus 20 anos de idade, 30 anos atrás. Garoto. E eu trabalhei lá durante 5 meses, 6 meses, e as pessoas gostavam de mim, mas eu sofri algo tão difícil lá dentro, uma perseguição tão difícil lá dentro, por alguém que eu achava assim: cara, quem é esse? Eu estudo, eu estou na faculdade, esse camarada não sabe nem escrever o nome. E colocaram ele acima de mim. E ele não sabia mesmo, porque era uma construtora, e na construtora você lida com N tipo de pessoas lá. E colocaram esse camarada, ele achou que ele estava acima de mim, e ele veio me dar uma bronca, e eu falei assim: rapaz, eu não vou ficar aqui escutando você não. Você não sabe nem escrever seu nome. Virei as costas, fui lá no cara que tinha me contratado, eu falei: me manda embora hoje. Ele falou: não faz isso. Porque apesar de tudo, eu sei que eu era importante para aquela empresa, pelo que eu estava fazendo. Eu estava trabalhando no RH da empresa. E ele falou assim: não vai embora não. Eu falei assim: não, eu não fico aqui onde o senhor coloca uma pessoa analfabeta acima de mim para me tomar conta. E eu achei que iria me dar melhor indo para outros lugares. Mas quando a gente se depara, justamente ainda hoje, num tempo como hoje, num tempo de crise, de desemprego, aí quando você pensa naquelas coisas, você para refletir e fala assim: rapaz, acho que eu não deveria ter feito isso. Porque você vê da grande dificuldade de que é voltar ao mercado de trabalho. Mas graças a Deus eu não era o sustentador da minha família, era um garoto, estava aprendendo, então bati cabeça, mas aprendi. Eu aprendi que não se deve fazer isso, gente. Não se deve. Porque a gente pensa só nos pontos negativos, nos pontos positivos. Vou sair daqui e vou ter uma vida melhor. Não. Quando a gente sai dessa situação, a gente vê que existem coisas piores lá fora. E a gente tem que pensar. Porque o negócio aqui é que o homem, ele não vê problema em deixar coisas para trás, que estão importunando ou trazendo desconforto, para tentar se lançar em algo diferente na frente, para viver melhor. Ou seja, nós não temos problemas em sair da casa. Mas o nosso maior problema, talvez seja voltar para casa. Regressar. Não sei se você já teve experiências assim de ter que ir para algum lugar e agora você tem que voltar. Então o homem, ele não pensa, ele escolhe, toma a sua decisão e sai. Mas muitas vezes o caminho que ele escolheu o leva a olhar para trás novamente. E no seu pensamento e na sua consciência diz: volte. Porque, afinal de contas, lá estava melhor do que agora. Só que,
nós começamos a pensar e refletir, e ver tantos obstáculos para voltar para a casa do Pai, que muitas vezes nós não voltamos, nós continuamos naquele caminho errado. Então o homem, ele não tem problema com isso. Ele não tem problema, por exemplo, em caminhar para a morte. Não tem. Você já parou para falar com uma pessoa que fuma e falar assim: cara, você está fumando, cada dia que você fuma, você está estragando a sua vida. Sabe o que ele fala para você, a maioria dele? Cara, um dia todo mundo vai morrer. Você não fuma? Eu não. Mas você vai morrer também. Antes ou depois, a gente não sabe, mas se você parar para uma pessoa, então, se você fala para ela: cara, você está estragando a sua vida, você está caminhando para uma morte física, porque você está estragando o seu corpo. E a pessoa, ela não tem problema com isso. Ela tem problema, sabe com o quê? Em voltar para viver a vida e não a morte. Não tem problema em lidar com a morte, mas tem problema em lidar com a vida. Tem problema em lidar com aquilo que seria mais precioso para o homem, que é viver. Viver de maneira digna, viver de maneira honrosa. Quantas pessoas não pensam em tirar a sua própria vida? Quantos já não tiraram a sua vida? Escolheram, caminharam para a morte. Por quê? Porque encontraram dificuldade em viver aquilo. E a sua escolha o levou a tirar a sua própria vida, a se suicidar. Traumas espirituais e dificuldades de viver em comunhão dentro de uma igreja, por vezes, faz com que as pessoas abandonem a igreja e criem prisões para as suas almas. Criem obstáculos tão grandes que eles não conseguem viver ou voltar, porque a sua alma impede a pessoa de ir a uma igreja novamente, porque ele começa a refletir e mais uma vez ver obstáculos para voltar. Então a pessoa ela sai, mas ela não consegue voltar. E talvez esse nem seja o maior problema da pessoa, ficar sem igreja, mas é ficar sem o Pai. O Pai que eu falo é o Senhor. O Pai que eu falo é Deus. O problema talvez hoje maior aqui não é nem ficar sem um local para se cantar, adorar ou para ouvir a palavra de Deus, mas o problema seria voltar, não para uma igreja, mas voltar para os braços do Pai Nosso, do Pai Nosso que estás no céu. Esse é o maior problema. E quando a pessoa ela para e analisa a sua vida atual, existe nela algo que diz assim: volte para os braços do Senhor. Existe um conceito já formado, existe um pensamento, existe um desejo, mas quando ela entende, quando ela lembra do ambiente comunhão, quando ela lembra do ambiente igreja, quando ela lembra do ambiente que ela vivia e no ambiente que ela está agora, ela encontra dificuldades para voltar. Por quê? Porque ela tem medo da reação das pessoas. Como é que vão me olhar? Como é que vão me tratar? Quando eu saio da casa do Pai, abandono a minha família, agora eu vou voltar, mas como é que meus irmãos vão me tratar? Como é que minha mãe vai me tratar? Como é que meu pai vai me tratar?
aquele ambiente que vai se formar dentro, talvez não seja um ambiente tão bom quanto era antes. E talvez esses são os empecilhos em que pessoas encontram dificuldade para voltar, porque sabe o que é bom. No fundo, quem fuma sabe que é bom não fumar. Quem bebe sabe que é bom não beber. Quem peca sabe que é bom não pecar. Quem conheceu já a igreja sabe que não é bom ficar longe da igreja. Quem já conheceu a Deus sabe que é bom não ficar longe de Deus. Sabe o que é bom. Mas quando pensa em voltar, ou recomeçar algo, ou reconstruir algo, ele tem medo. Sabe do quê? Psicologicamente falando, é impressionante, mas a vida que ele vive hoje, ele tem medo de perder aquilo. Porque ele lembra que na casa do Pai tem regras, tem leis, tem um ambiente que eu devo me confraternizar, que eu tenho que me entregar, porque se eu não fizer isso, eu vou me sentir como alguém sendo rejeitado dentro daquilo. Então eu tenho que estar no ambiente e quero que o ambiente entre mim, que eu viva o ambiente que eu estou vivendo naquele momento. Então quando ele olha aquilo, um ambiente imundo que ele vive, ele vê a sujeira que ele está, e ele fala assim: não dá mais para voltar, eu fui longe demais, não tem como voltar. Porque muitas vezes nós abandonamos a casa do Pai através de agressões físicas, agressões verbais, e chega num caminho onde a pessoa pensa assim: não tem mais como voltar, não dá mais para voltar atrás. E agora eu quero ler o resto da parábola com você, do versículo 11 até o 24, porque eu creio que essa introdução vai trazer vai ser como uma lupa, uma revelação daquilo que Deus quer manifestar em cada um de nós aqui nessa manhã. Lucas 15, versículo 11, vai dizer assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, ou seja, longe da casa do pai. E lá ele desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Talvez poderíamos dizer vivendo independentemente, vivendo a vida que ele gostaria de viver, que o pai não deixava ele viver. Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, porque pessoas assim não pensam no amanhã, pensam no hoje. Então depois de ele ter gasto tudo, então houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade, coisa que ele não teve na casa do pai. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E aqui eu abro um parênteses para dizer que nós estamos falando é uma parábola contada a judeus. E porcos são animais imundos para os judeus, principalmente nesta época. Não se comia
não se cuidava, nem muito menos se tocava nesses animais. Porque na lei de Moisés era proibido, quem o fazia se tornava imundo. E aqui nós estamos vendo um filho de Deus, porque é uma parábola de Jesus, indo para cuidar de algo que a lei diz que é imundo. Ele vai ter que tocar, ele vai ter que dar comida, ele vai ter que tratar, ele vai ter que fazer toda a manutenção lá dos porcos dessa pessoa que está contratando ele. Vamos lá. Versículo 16. Ele desejava, por causa da sua fome, encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele tinha fome, queria saciar a sua necessidade de fome, que ele desejava. Algumas edições vão dizer bolotas de porco, a comida do porco. Alguns dizem que ele chegou a comer essa comida por causa da fome. Não sei se vocês já assistiram aqueles desafios que acontecem, que as pessoas vão para o deserto, passa reality, né? Reality show ao vivo, e a pessoa come largato, come cobra, come besouro, e ele fala, isso aqui é muito nutritivo e pode te salvar, porque e ele vai lá e faz aquela cara, sai aquela gosma verde, e ele fala, mas tem que comer, porque se não comer morre. Eu acho que aqui o garoto estava comendo comida de porco, lavagem, resto de comida azeda, podre, porque ele tinha que encher a sua barriga com alguma coisa. Versículo 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai. Olha só, ele morava numa casa onde os seus pais tinham um empregado. Quem é que tem empregado aqui que fica à disposição 24 horas dentro de casa? Ninguém? É um luxo isso? Hoje é um luxo? Ele tinha não um empregado, ele tinha empregados que cuidavam do quê? Da fazenda do seu pai. E ele achou que era desconfortável, quis sair de lá. Então, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado filho, trata-me como um dos seus empregados. E a seguir levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, o seu pai o viu, cheio de compaixão, e correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Versículo 22, mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, e tragam um novilho gordo e matemo-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu grande regresso. Começaram a festejar a sua volta. Começaram a festejar o seu recomeço.
Nós vemos aqui, queridos, um filho que num dado momento da sua vida, como eu havia dito, os homens não veem problema em deixar coisas para trás quando estão incomodados. E as suas escolhas, porque eles não veem os pontos negativos, eles não veem os pontos positivos, mas no momento emocional, no momento em que está envolvido com algo que ele acha que é maligno ou maléfico para a sua vida, ele toma uma decisão. Ele fala assim: ei, eu quero fazer com a minha herança o que eu quiser, então me dá aqui o meu dinheiro. E aqui diz que o pai, ele reparte a herança dos filhos, para cada qual, ele reparte e dá aos seus filhos. E mesmo assim, ele não se sente satisfeito, porque agora ele tem domínio do seu dinheiro, ele tem domínio da sua herança, mas ele ainda não está satisfeito. Por quê? Porque eu ainda estou aqui, a minha cobertura ainda é o pai, a minha casa ainda é essa, o meu ambiente de vida ainda é essa, ainda existem regras aqui, que quando eu quero quebrá-las, eu me constranjo. Mas se eu estiver fora desse teto, e se eu estiver fora desta casa, não tem problema, porque lá fora não tem regra como essas daqui. Então, se eu quebrar, na verdade eu não estou quebrando, na verdade eu estou fazendo o que eles querem, porque lá a regra no mundo é Atumanatata, diz o Timbão e o Lula. Lula não, né? Timbão e o Bumba. Lula, tá falando que o Lula foi solto agora. Atumanatata. Já assistiu o Rei Leão, já? Eles começam a cantar Atumanatata. E aí a tradução daquela música é: esqueça seus problemas e viva a sua vida. Não lide com eles, não enfrente eles, não encare os seus problemas, não encare, fuja, vá para um lugar onde os problemas não são problemas. Por quê? Porque lá você não precisa lidar com nada disso, viva. Aí você vai ver um leão que come carne comendo o quê? Lagartos, bichos de árvore, um carnívoro comendo mato, porque eles comiam. Viviam numa selva sem regras, uma selva onde ele não precisava ser líder, ele não precisava mandar e também não precisava ser comandado. Atumanatata. Então esse camarada aqui é mais ou menos isso. Ele está saindo, ele quer ir trocar de ambiente. Ele quer ir para um ambiente onde ele se sinta bem. E onde ele vai se sentir bem, onde não tem regra, onde ele pode fazer o que ele quiser. Ninguém vai me oprimir, ninguém vai me perseguir, ninguém vai falar mal de mim. Eu nem acredito que isso é só em desenho, porque eu não acredito que existe um lugar onde ninguém vai falar mal de você. Eu duvido que exista um lugar assim. Até o diabo fala mal de você, mesmo você servindo ele, pode ter certeza, tá? Ele fala mal. Porque não existe esse lugar. Só existe na cabeça de quem pensa que abandonar o pai e esse ambiente, ele vai viver melhor. Só para ele. Então esse camarada aqui, ele não está satisfeito, então ele ainda vai e ele sai. A palavra de Deus diz que ele vai a uma terra distante, porque é nesse lugar distante do pai, que ele consegue fazer tudo o que ele quer. Porque agora não tem nenhum tipo de regra. Então a palavra de Deus diz que ele vive irresponsavelmente. E ele não pensa no amanhã. Atumanatata. Ele pensa no hoje, o amanhã. Cara, se amanhã a gente vê o que vai fazer. Mas o que eu tenho hoje para gastar? Eu tenho 100 reais, então eu gasto 100 reais. O que eu tenho hoje para gastar? Eu tenho 500, então vamos gastar os 500. Mas o que eu tenho hoje? Eu tenho 1 milhão de reais para gastar hoje, então eu gasto 1 milhão de reais hoje, porque amanhã é amanhã. Eu tenho que viver o hoje. E ele vai e gasta tudo o que ele tem. Aí, a conta vem para pagar. Ou não vem?
A gente passa cartão de crédito, tudo quanto é lugar, o boleto não chega depois? Vem. E dói, né? A gente fala, gastei mais do que podia, e agora? A conta sempre chega. Não tem isso, chegou para esse camarada aqui. Porque houve fome em toda a terra em que ele vivia, e ali Durango, sem dinheiro, sem herança agora, então ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar num campo, ele vai lidar com animais que ele nunca tocou, porque é imundo, porque ele tinha porcos, o pai dele tinha cordeiros, o pai dele tinha vacas, tinha bois, mas porcos não, porque era proibido, é lei. Nesse ambiente não entra porco, porque na lei diz que isso é imundo, mas fora desse ambiente tem. E ele foi cuidar de porcos. Engraçado que nessa hora as pessoas talvez lembram de algumas coisas. Puxa, mas isso era nojento lá. Mas na hora da fome, da necessidade, a pessoa faz qualquer coisa. Ela se forma numa faculdade, mas no momento de muita necessidade, porque não encontra emprego, por causa que as suas decisões muitas vezes o levaram a isso. A sua forma de viver o levaram a isso. O diploma de faculdade, a sua experiência que ele já teve algum dia, não serve para nada nesse momento. Então ele vai e trabalha lá com os porcos, come a comida do porco, sei lá, mas ele está vivendo junto com os porcos. Agora, como é que é a vida de uma pessoa que vive no chiqueiro? Acho que ele nem se incomodava em passar desodorante, não é não? Tomar banho. Não dá, porque é tomar banho e se sujar na mesma hora, né? É passar desodorante que não vence. Pode usar até aquele Avon que é bem forte, mas não vence o cheiro do chiqueiro. Não vai. É muito fedido. E a roupa? Adianta lavar a roupa para ficar limpinha? É lama. É coisa, barro. É sujo. Já contaram uma vez que você lava o porco, você soltar ele, ele corre igual a Peppa Pig. Poça de lama. E vai. É o porco, é a vida dele. Então, essa é a forma com que agora ele se vestia. É a forma com que ele cheirava. Era a comida que ele comia. E era a vida que ele estava vivendo. Mas eu sei que se ele tivesse parado para pensar que ele ia chegar nesse estágio, ele nunca teria saído da casa do pai. Mas o problema é que o homem, ele não pensa nisso. Ele não pensa. Ele não pensa que pode haver lugares como esse de porcos, esperando, preparado para ele. Porque muitas vezes ele nem entende que na casa do pai ele está sendo protegido. Mas protegido por quê? Hoje, se você vai falar para uma pessoa que ela precisa de Jesus Cristo, porque ela está correndo para a morte, ela dá risada de você. Se você falar para ela que você está sendo conduzida para o inferno, então, ela fala, nem existe inferno. Porque as pessoas não estão pensando nisso. Elas estão pensando em viver o agora. Elas estão pensando em viver o hoje. Ser feliz hoje. Esse camarada, ele largou tudo. E agora ele precisa tomar uma decisão. Voltar. E ele pensa, comendo a comida de porco. Os empregados do meu pai comem melhor do que eu. Tem comida em abundância. É melhor eu voltar. Ele era filho. E agora ele está se sujeitando a voltar para morar, vamos dizer, junto com os empregados do seu pai, comer a mesma comida.
dos empregados do seu pai, talvez comida que ele não comia antes. Mas agora ele está se sujeitando, porque ele fala, até aquela comida é melhor do que essa que eu estou comendo agora. Até a vida dos empregados do meu pai, agora é melhor do que a vida que eu estou vivendo agora. E ele tem que retornar. Mas a volta, o recomeço, ele é difícil demais. Pensar em voltar é muito difícil. Aqui nós estamos falando uma parábola, onde Cristo ele fala que ele voltou. Mas a realidade ela é muito mais dura do que isso. Porque quando você pensa em voltar numa situação dessa, ele pensa, primeiramente, no irmão que ficou. Ele abandonou a casa do pai e deixou o irmão mais velho lá. E só Deus sabe o que ele falou para o irmão mais velho. Fica aí nessa opressão, querido. Eu sei o que é viver. Eu sei o que é melhor para mim. Então, na volta que ele pensa assim, como é que eu vou ser recepcionado por aquele irmãozinho que eu humilhei ele na hora que eu fui embora da igreja? Então, por isso que a volta é mais difícil, porque ele começa a pensar em situações de que como ele vai ser recepcionado agora. Porque ele saiu dizendo que iria ficar melhor. No entanto, ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Ele perdeu aquilo que seria a sua grande vitória para o seu regresso. Porque ele falou, vou me dar bem e vou voltar. E vou mostrar para eles que não falei que a minha vida, do jeito que eu quero viver, é melhor do que essa que vocês estão vivendo aqui? Só que ele perdeu tudo. E esse ingresso da volta dele, ele não tem mais. Agora ele tem que contar com a misericórdia e com a graça de quem ficou. Porque ele não tem mais dinheiro. Então quando ele pensa em voltar, ele está pensando assim, como é que vão me tratar? E muitas vezes isso se torna um obstáculo para a pessoa voltar à casa do pai. Os irmãos vão ficar olhando de rabo de zóio para mim. Vão me maltratar. Sabe outra coisa que muitas vezes, nesse caso aqui, a pessoa deve ter pensado em voltar à casa do pai, que foi um empecilho para ele, as suas roupas, o seu cheiro, roupa tudo suja, porque sujeira aqui no texto está se falando de pecado, está falando de transgressões da lei de Deus, roupa suja, o odor do pecado, cheiro da coisa ruim. E talvez isso seja um dos empecilhos para a pessoa voltar agora para a casa do pai, porque ele até sente saudade daquelas roupas lavadinhas, bonitinhas, todo dia de manhã, uma veste nova, um lugar para tomar banho, um perfuminho cheiroso, ele até sente saudades daquilo. E aí quando ele olha para as suas vestes, ele sente o cheiro do pecado, ele vê o seu pecado, ele vê as suas vestes sujas, ele fala assim, como? Eles não vão nem me aceitar. Eles não vão permitir que eu entre na casa. As portas vão estar fechadas, porque eles nem imaginam por onde eu andei. Eles não imaginam o que eu fiz aqui fora. Eu estou muito sujo. E isso vira um empecilho para voltar para a casa do pai. Ele perdeu tudo. Perdeu a sua herança, ele perdeu o seu irmão, ele perdeu as suas vestes limpas, e ele perdeu a sua comunhão com a sua família. Porque ele não se sente mais parte da família. Ele andou por caminhos tão ruins que ele não se sente mais
como família, como filho desse mesmo pai. Porque notem, ele fala assim: eu volto, mas me trate como um servo. Porque ele não se sente mais, ele não se sente com direito de voltar no status de filho. Fala, não, eu vou como escravo, eu vou como servo. Então não tem mais ambiente. Tudo isso vai se tornando um empecilho para a pessoa voltar. Por isso que eu digo que é fácil sair, queridos. Mas para voltar para o pai, ele é difícil. Aliás, ele acha que ele perdeu o pai. Porque ele olha para ele e viu-se sem nada. E ele acha que ele também perdeu o pai. Mas olha só o que está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 39. Abre aí. Romanos 8, versículo 39. Que diz assim: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Aqui você pode trocar como Pai, do amor do Pai, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então aqui no livro de Romanos está dizendo assim, que nada pode nos separar do amor. E que por mais que esse filho esteja pedindo a sua herança, e quem pede herança está desejando a morte do seu pai, porque só recebe herança depois que morre, por mais que ele esteja rejeitando o ambiente, por mais que ele rejeitou os seus irmãos, por mais que ele rejeitou as regras ali, aqui diz que nada pode esfriar o amor de um pai pelo seu filho. Ele acha que perdeu, mas ele não perdeu. Ele acha que ele está órfão, que ele está sozinho. Mas olha, no Salmo, só para ir um pouquinho mais rápido, no Salmo de número 139, no versículo 7 até o 10, vai dizer assim: para onde eu poderei escapar do seu espírito? Para onde poderia fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama numa sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo que ali a tua mão direita, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Não existe lugar onde eu possa estar, o salmista está dizendo, em que Deus não esteja. Não existe lugar onde um filho possa estar em que o pai, que está nos céus, possa estar. Então ele acha que ele foi abandonado, ele acha que o pai não ama mais, ele acha que ele está sozinho, mas ele nunca deixou de ser filho. O pai nunca o abandonou. Sempre esteve lá, no meio dos porcos, mas o pai estava lá olhando, volta. No meio das prostitutas, mas o pai estava olhando, volta. No meio dos escarnecedores, mas o pai estava olhando, volta. Ele pode ter sentido um órfão, mas ele nunca ficou órfão, porque o pai nunca o abandonou. As suas escolhas o levaram a pensar, e quem tem cabeça pensa. Por isso que a volta fica difícil, porque vemos infinitas coisas, mas antes pensasse, na hora de sair, que seria difícil, que poderia encontrar porcos, que um dia poderia ter necessidade de não ter o carinho do seu pai, não ter o abraço do seu irmão. Pensasse antes, mas infelizmente escolhas muitas vezes difíceis levam a essa perdição, a perder todas as coisas que estão
ao seu redor. E pensar em até ter perdido o seu pai. Por isso, nesta manhã, você precisa retornar hoje. Porque vai ficando cada vez mais difícil. Porque vai ter mais obstáculos nascendo para você voltar para o Pai. Então volte, porque você precisa recomeçar. Volte para o seu Pai. Mas quando se toca nesse assunto de recomeçar, muitas vezes as prisões, aliás, elas começam a surgir e fazer frente à volta para a casa do Pai. A dificuldade, a carência, a solidão criam obstáculos para voltar à casa do Pai. Como é que eu posso voltar? Como é que os meus irmãos vão me aceitar? Mas o interessante é que quando nós vamos ler aqui o resto do capítulo, eu não vou ler. Nós vamos ver o pai tratando com o irmão que ficou. Dizendo, ele estava morto, hoje ele está vivo. Vamos entrar de novo e vamos celebrar com o seu irmão que voltou a viver. Então, enquanto o filho mais novo está pensando, o que o meu irmão vai pensar de mim? O pai já está tratando com o irmão mais velho. Vamos ensinar esse cabeçudo quando ele voltar. Abraça ele, beija ele, traz ele para perto. O pai já está no irmão mais velho tratando o coração dele, para trazer de volta uma realidade de família, uma realidade, um ambiente que vai verdadeiramente trazer a verdadeira satisfação para a sua vida. Mas como eu vou voltar? Com essas roupas tão sujas de pecado. Eles nem imaginam por onde eu andei. Como voltar agora? E nós não temos que pensar nisso. Só tem que voltar. Porque quando você pensa em roupa suja, o pai já está pedindo aos seus servos: tragam as roupas limpas para ele. Tire essas vestes. Mas você não sabe por onde eu andei, pai? Não importa. Está arrependido? Coloca as vestes limpas. Mas eu fui muito envergonhado. Eu estou cheio de vergonha por causa das humilhações. E o pai fala assim: então vamos lá. Então toma o meu anel. Eu tenho um anel de honra para você. Porque você não é servo, mas você é filho. E filho usa anel. Porque filho tem aliança com esta família. Então, por mais que o filho pensasse em N situações, ele tinha que entender que por mais fome que ele estava passando agora, e ele estava pensando em comer a mesma comida dos servos, o pai já estava mandando matar
o novilho mais gordo que ele tinha, para fazer uma grande festa para o seu filho. Entenda que, quando você pensa em voltar, já tem um plano para seu retorno, feito pelo próprio Pai. E todas as desculpas que você possa inventar hoje, para retornar ao Pai, Ele vai retrucar e dizer: isso são só obstáculos que você está criando, porque eu nunca deixei de ser seu pai. E um pai que ama. Então retorne, porque nada disso pode nos separar, porque você ainda é filho. Então, queridos, comece ainda hoje. Voltem. E para de ficar pensando: se eu voltar, o que vai acontecer? Porque quem pensa assim não volta. Não volta, porque vai encontrar dificuldade. Então volte, porque entenda que existe um pai que o ama. Existe um pai que quer te abraçar. Existe um pai que quando ele olhar você de longe, você vai falar assim: cara, eu estou sujo, eu estou fedido. Porque esse pai, ele pode até ignorar a ofensa deixada para trás, ele pode ignorar o tratamento do irmão mais velho, ele pode ignorar as roupas sujas, ele pode ignorar até o seu cheiro do pecado. Mas uma coisa ele não ignora: o seu amor pelo seu filho. E é por isso que quando ele vê o filho lá, a palavra de Deus diz que não é o filho que vem ao pai, ele corre, é o pai que corre ao filho, e o abraça e o beija. Ele ignora o fedor do pecado, ele ignora a sujeira de porco que estava na roupa dele. Para entendermos que para o pai não tem empecilho, porque o retorno dele a uma distância da sua casa, quando o pai o viu, já demonstra o arrependimento e já demonstra que ele quer voltar. Por isso que a palavra de Deus diz: se achegue a mim e eu vou me chegar a você. Eu vou bater a porta. Se você abrir, eu vou entrar. Eu não vou te arrastar de volta, mas se abrir, eu entro. E você vai sentir o meu amor de novo. Se coloquem de pé, eu quero concluir. O livro de Isaías, capítulo 43, versículo 18, fala um pouquinho de como é esse retorno. E lá o profeta Isaías, no capítulo 48, versículo 18, ele fala assim: esqueça o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Você não percebeu? Até no deserto eu vou abrir um caminho, um riacho no ermo. Cara, isso aqui é tremendo. Porque enquanto o homem vê dificuldade em voltar, o Senhor, Ele está dizendo assim: não viva do passado, não lembre do passado, não lembre como vai ser tratado. Ele fala assim que você não percebeu que eu já estou preparando um caminho.
E que esse caminho que você trilhou no deserto, onde você passou sede, onde você passou fome, eu estou abrindo no meio do deserto e estou criando riachos para te alimentar no seu caminho de volta. Não se preocupe se você vai ter, ele está dizendo assim, não se preocupe se você vai ter alimento para a volta, porque eu vou enviar até você. Demonstrando que o Pai, Ele está abrindo o deserto, demonstrando que o Pai, Ele abre mar, demonstrando que o Pai, Ele envia corvos com alimento, demonstrando que o Pai, Ele tira água da rocha, para um filho retornar à sua casa. Pare de criar desculpa. Porque Ele sabe o que você fez. Ele sabe por onde você andou. E para o Pai não existe obstáculo para recebê-lo de volta. Então se levante. E volte. Levanta a sua cabeça. Olha para os montes. Porque é dali que vai vir o seu socorro. Levante-se. E venha correndo, venha pulando todos os obstáculos como se eles não existissem. Mirem o Pai. Por quê? No livro de Jó, capítulo 14, versículo 7, vai dizer assim: porque há esperança para a árvore que foi cortada, ainda ela se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, o seu tronco morrer no pó, aí ele diz: ao cheiro das águas brotará. Nessa manhã, o cheiro da água que sai do trono de Deus, da água que é o Espírito Santo, da água que sai de Cristo Jesus, que é a fonte de água viva, diz que ao cheiro dessas águas você brotará e dará ramos como uma árvore. Feche seus olhos. Volte para o Pai nessa manhã. Regresse para a sua casa. E não pense que você vai voltar como um servo. Não, você vai voltar como um filho. Vai fazer as mesmas coisas que fazia. Porque para Ele, você ainda continua sendo filho. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti, ao Papai poderoso, pela Tua palavra, pela informação e pelo crédito que o Senhor nos dá. Pois a Tua misericórdia nos alcançou e nos tocou. A Tua palavra, Senhor, nos mostra o quanto nós encontramos dificuldade de voltar a ser o que éramos quando nós estávamos mais próximos. Hoje, muitos se sentem, Senhor, distantes de Ti, distante da igreja, mas eles sabem o que é melhor e querem voltar. Por isso nós oramos, ó Senhor, nesta manhã, assim como o filho pródigo, ó Senhor, conseguiu reunir forças e voltar, ó Senhor, à casa do Pai e ser abraçado como filho. Que todos, ó Senhor, nesta manhã, que carecem do mesmo sentimento, ó Pai, se sintam abraçados por um Deus que é Pai, se sintam beijados por um Deus que é amor, se sintam acariciados por um
Pai que é misericordioso. E que quando um filho se arrepende, ele traz as vestes novas. Que quando um filho diz: Senhor, eu quero retornar, ele dá o anel de volta. Aquela aliança que você quebrou, ele está te devolvendo. E é uma aliança que foi feita no sangue do Todo-Poderoso Jesus Cristo. E ele te devolve nesta manhã e está dizendo: vem, filho meu, porque eu nunca o abandonei. Eu não virei as costas para você. Eu sempre estive te guardando. Eu sempre esperei por esta volta. Então nesta manhã, que nós possamos encontrar esse regresso, esse recomeço. E a partir de hoje, Senhor, eu oro, ó Pai, para cada uma destas pessoas, ó Senhor, recomeçar como filhos, recomeçar, ó Pai poderoso, de forma com que existe uma aliança poderosa, recomeçar, ó Senhor, através de um Pai que ama, recomeçar, ó Pai poderoso, sem ver empecilhos, porque Deus está tratando. Senhor, toma nas tuas mãos, ó Senhor, a cada um, ó Papai, e traz de volta. Traz de volta.
fechados, eu sinto em meu coração em perguntar. Enquanto nós estamos aqui adorando, querido, eu queria convidar você que precisa de uma oração. Você que entendeu a palavra, que a palavra falou ao teu coração, de recomeço, de recomeçar algo, de voltar e de estabelecer um regresso abençoador. E eu quero orar por você mais uma vez. Eu quero ungir a sua cabeça com óleo. Então, se você está nesta posição, nesta manhã, querido, eu quero te pedir, vem à frente enquanto nós estamos louvando a Deus. E quando você estiver aqui, no meio dos louvores, eu vou estar ungindo. E nós vamos estar orando por você. Amém? Eu vou estar orando por você. Eu, a pastora, a Paula, vamos estar pondo as mãos sobre a sua vida. O Lucas, amém? Enquanto os ministros aqui estão louvando ao Senhor. Amor que é tão real que eu não posso expressar, mas tão inexplicável que eu não posso falar, e me chama pra ir mais fundo, me chama pra ir além, me chama pra ir mais fundo em amor. Amor, tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou.
És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor fez nesta manhã. Obrigado pelo tratamento, Senhor, com cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra. Que nós possamos manifestar o que há de melhor, ó Senhor, em nossas vidas, nos nossos próximos passos, ó Pai. Que nós possamos entender recomeços e possamos viver, ó Pai poderoso, aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Nós queremos estar aqui, nesse ambiente. Ainda, Pai poderoso, que muitas vezes não nos é muito confortável, mas nós sabemos que aqui é o melhor lugar para se estar, que é a casa do Pai, e é junto, Senhor, com esses irmãos, ó Pai, que nós desejamos estar, que nós queremos enfrentar as nossas maiores batalhas. E se no mundo houver fome, é aqui que eu quero estar. E se no mundo houver perseguições, é aqui que eu quero estar. Assim, meu Deus, que o Senhor possa tornar a nossa vida numa vida de filho. Essa é a identidade que nós queremos viver no nosso dia a dia, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Vocês podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Recomece. E não deixe para amanhã não, gente. Recomece ainda hoje. Amém? Porque essa é a ordem de Deus para nós. Recomeçamos os nossos relacionamentos que foram quebrados. Recomeçamos os nossos projetos que foram deixados para trás. Amém. Lucas, ele teve uma visão de um anjo, onde ele entregava folhas, eu acredito que folhas em branco. Folhas em branco servem para serem escritas, e se elas estão em brancos, é para não viver do passado, mas é para se escrever uma nova história a cada um de nós. Deus, ele quer recomeçar da onde nós paramos, e escrever a nossa história juntamente com Ele. Amém? Que Deus os abençoe. Eu queria, nesse momento, recolher as ofertas, queria recolher os dízimos, queria que você apanhasse na sua mão aquilo que você deseja entregar a Deus. Ou você sentiu vontade, aquilo que na sua casa você...